doutora, orientando prescrever cloroquina para quem espirrar. Não entendi, porque no fluxograma não está mais a cloroquina. O quê? Risos. Está. É para continuar passando ou não? Sim. Super. Espirrou, toma. Espirrou, toma. Risos embaixo. Os resultados estão ótimos. Bora prescrever. Doutor Paulo, isso aqui, primeiramente, isso aí é uma questão médica. Claramente, aqui tem um dossiê robusto, indicando que a Prevent estava, ao contrário do alegado, ofendendo a autonomia médica. Que me parece que é, aí sim, a atribuição da Agência Nacional de Saúde Complementar, claramente, fiscalizar. Vossa Excelência não tinha conhecimento desse dossiê, não chegou ao conhecimento, a ANS não tomou nenhuma providência diante deste gravíssimo caso? Essas informações que Vossa Excelência traz, nós tomamos conhecimento no dia 4 de outubro, às 23h40 da noite. Desculpa, doutor Paulo, não ouvi. Você pode repetir? Essas informações que o senhor mostra agora, a agência só tomou conhecimento no último dia 4 de outubro, às 23h. 4 de outubro agora. O registro que tem, a denunciante nos informa que prestou esse dossiê completo à Agência Nacional de Saúde em abril deste ano, de 2021. Tá. O senador Randolfo Rodrigues fazendo perguntas pertinentes, perguntas incisivas para o Paulo Rebelo Filho, o presidente da ANS, que nós repetimos, é a agência responsável por regular e fiscalizar os planos de saúde, como a Prevent Senior. E, aliás, como a Hapvida, também o quarto maior plano de saúde do Brasil, que também virou alvo aí de apuração a respeito da recomendação de medicamentos ineficazes. O que o Randolfo estava mostrando ali era a orientação geral dentro da Prevent Senior, de acordo com os médicos, para que fosse receitado o kit Covid, que incluía hidroxicloroquina e outros medicamentos já considerados ineficazes. E ele está dizendo, olha, isso não é uma questão de autonomia médica, porque se tinha uma ordem de cima, contra a qual, aliás, os médicos denunciantes estão se rebelando, é porque havia uma política interna. E aí você tem várias frentes desse escândalo, porque se diz que, no fundo, se estava fazendo um estudo para o qual não havia autorização dos órgãos competentes, não eram informadas as famílias dos pacientes a respeito daqueles medicamentos, a respeito do tratamento escolhido, que não era aquele que já era consensualmente mais interessante de ser feito para os pacientes com Covid-19. Você tem o vínculo com o governo Bolsonaro, de modo a embasar a política pública adotada, que foi a da infecção em massa, que foi a da imunidade de rebanho, supondo que assim a população estaria protegida, independentemente de quantas pessoas morressem no caminho. E no total nós temos aí cerca de 600 mil mortos. E você tem aí mais uma série de elementos que vão precisar ser apurados em maior profundidade por órgãos competentes depois do encerramento da CPI, que está dando ali a sua contribuição no sentido de acender um pavio que vai explodir lá na frente quando os investigadores forem coletar todos os depoimentos, todas as provas, recolhendo o devido material, porque a gente já está numa fase final da CPI da pandemia e não vai dar tempo para dar conta de um escândalo desse tamanho, dessa magnitude. E que agora parece que tem outros braços envolvidos. Porque, por exemplo, eu falei aqui da Hapvida, né? Então, como a Prevent Senior, uma operadora de plano de saúde. E aí hoje saiu a notícia, que foi inclusive explorada pelo Randolfo, na verdade material da CPI, que vazou para a imprensa ou vice-versa, isso não importa. Então o Randolfo estava mostrando, durante a sessão, que houve doações de R$300 mil dessa operadora ao Partido Progressistas, que é o PP, para manutenção do partido, em tese, né? Entre os dias 4 e 8 de dezembro de 2020. E esses pagamentos ao PP, feitos por transferência eletrônica, coincidem com o período em que Jair Bolsonaro indicou esse Paulo Rebelo para ocupar o cargo de diretor-presidente da ANS. Então vejam o tamanho do imbróglio. E o Ricardo Barros, ele era o titular do gabinete onde o Paulo Rebelo foi chefe.
Paulo Rebelo, portanto, foi chefe de gabinete do Ricardo Barros no Ministério da Saúde. Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Deputado federal Ricardo Barros, que se tornou alvo da CPI. Eu sei que é difícil de entender, talvez fosse necessário aqui desenhar todas essas ramificações. Mas essa operadora estava pagando ao partido do Ricardo Barros, fazendo doações. E o Ricardo Barros é aliado do presidente, que indicou o Paulo Rebelo, que demorou muito a atuar no caso dessas operadoras que estavam fazendo uso de medicamentos ineficazes. Então tudo isso levanta desconfiança, tudo isso levanta suspeita. E adivinha quem era o tesoureiro do Partido Progressista, do PP, como colocou o repórter André Spigariol. Já trabalhei no mesmo veículo que ele, hoje estamos em veículos, em outros veículos, veículos diferentes. Ele está no Brazilian Report, mas é um ótimo repórter que trouxe à tona aí informações muito importantes. Então, o tesoureiro do Progressistas, no período em que a Apvida fez doações ao partido, era o Ricardo Barros, o sujeito que tem o controle da caixa, tem a chave do cofre, vamos dizer assim. Lembrando que em 2017, como ele colocou no Twitter, o PP foi alvo de uma medida até então inédita. A Lava Jato denunciou o próprio CNPJ do partido, quer dizer, o partido mesmo, como instituição, como eles gostam de chamar. É um nome até pomposo para um partido político, mas a Lava Jato denunciou por improbidade em razão das propinas recebidas em esquemas na Petrobras. E esse é o mesmo partido em que Jair Bolsonaro pode se filiar a qualquer momento. Está havendo toda a negociação, foi pauta desse programa ontem. Arthur Lira ali descartando um veto à entrada de Jair Bolsonaro, portanto, já afagando o presidente, ao mesmo tempo em que a PGR bolsonarista recua da denúncia contra o Arthur Lira. Então, essa é a relação umbilical de Jair Bolsonaro com o Centrão, com o Ricardo Barros, que ele ajuda a proteger, inclusive na CPI da pandemia, mobilizando a base governista em seu apoio. Então, olha, você tem um governo que adota uma retórica negacionista, principalmente ali 2020, começo de 2021, adota uma política pública de infecção em massa, porque essa é a realidade, é preciso descrever o que acontece no mundo real, não o que é a pompa, o que é a propaganda. É a política da imunidade de rebanho, vai todo mundo se contaminar e tal, e todo mundo vai ficar protegido assim, e obviamente no meio do processo muitos dos contaminados vão morrer, mas paciência, esse era o discurso do Bolsonaro. Se você não tomar, se você ficar tomando muito cuidado, você é frouxo, você é marica, vamos encarar de peito aberto e tal. Então você tem ali essa relação, né? E durante esse momento em que o partido está recebendo dinheiro, ele vai e nomeia esse cara que demora a atuar pela ANS contra essas operadoras, que estão lá fazendo esses experimentos, aparentemente macabros, que estão sendo alvo aí da CPI da pandemia, que, repito, vai passar para órgãos competentes. No caso da Prevent Senior, já está encaminhando aí para o Ministério Público de São Paulo, para a Procuradoria Paulista, continuar as investigações, e vamos ver se vai ter a CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, se vai ter mais alguma outra frente de investigação a respeito desse caso absolutamente escandaloso. Então, a sessão hoje foi importante para organizar isso, que parece complicado, mas que sempre tem a figura do Ricardo Barros, tem ali esses planos de saúde operando de uma maneira que não é a que eles alegam, que operavam de acordo com o material coletado pela CPI, portanto, eles colocam a responsabilidade no médico, que teria autonomia para receitar o medicamento. Mas aí você encontra mensagens, prints, etc., que mostram que havia uma orientação de cima para que esses medicamentos fossem dados. E aí você tem, no caso da Prevent Senior, era esse ponto faltante que eu estava querendo lembrar, a suspeita de ocultação de mortes ainda, que aconteceram por Covid-19, no estudo sobre a hidroxicloroquina, quer dizer, a suspeita de que houve um falseamento do estudo para valorizar como eficazes medicamentos que eram ineficazes. E isso serviu para que a família Bolsonaro, a sua claque e o governo, principalmente, usassem esse estudo para embasar uma política pública que foi adotada no suposto combate à pandemia, mas que, na verdade, apenas a agravou. Tudo isso é muito grave em várias frentes. Tomara que haja órgão competente e independência para levar esses casos adiante.